Hoje vou ensinar sobre o segundo triunvirato. Logo após a morte de César, Marco Antônio fez um famoso discurso o exaltando para a plebe, dizendo que ele tinha oferecido a coroa para César 3 vezes e este tinha recusado, ou seja, tentando negar os argumentos que Brutus e os outros membros do Senado faziam de que César queria se tornar ditador perpétuo. Então, também tem o testamento de César, que César concedia aí uma renda para todos os cidadãos romanos, ou seja, isso tudo inflou a plebe romana contra os senadores e contra todos os assassinos de César, ou seja, os senadores, Brutus e Cássius. Até que esses dois, Brutus e Cássius, foram forçados a se retirar de Roma. Então, nesse momento, Marco Antônio, como cônsul de Roma, ele governa a cidade de forma desastrosa, arruinando aí o governo, a economia da cidade. Até que quando ele está chegando ao fim do mandato dele, ele pede para Cícero uma espécie de indicação para ser governador da Gália Cisalpina, que fica ali ao norte da Itália. Cícero, então, ele foge, do discurso que ele teria de fazer a favor de Marco Antônio. Ele envia uma carta humilhando Marco Antônio, acusando o governo de Marco Antônio de ser horroroso. Então Marco Antônio se enfurece e ele parte com o exército sozinho, para tentar tomar à força o governo na Gália Cisalpina. Então Cícero, ele convida Otávio, sobrinho neto de César, que também era considerado herdeiro de César no testamento. E o Otávio, ele se proclama, ele inclui o nome de César no nome dele, ou seja, ele passa a se chamar Otávio César. E ele, em conjunto com os dois cônsules de Roma, partem para enfrentar Marco Antônio. Eles vencem a batalha, portanto conseguem evitar que Marco Antônio tome o poder na Gália Cisalpina. Marco Antônio então tem que fugir, e durante a batalha esses dois cônsules morreram, ou seja, toda a glória da vitória ficaria nas mãos de Otávio. Então Otávio retorna a Roma, cheio de glória, e Cícero percebe que ele é uma espécie de novo César. Então ele convida Brutus e Cássius para retornar a Roma. Brutus e Cássius, nesse momento, já têm um exército bem forte, inclusive. Então, qual vai ser a estratégia de Otávio? Ele envia Lépido para fazer as pazes com Marco Antônio, ou seja, Lépido negocia a paz dele com Marco Antônio para que esses 3 generais possam então derrotar os assassinos de César, ou seja, Brutus e Cássius. Ou seja, tem aí a formação aí dessa aliança que virá a ser conhecida como o segundo triunvirato. Esses 3 generais, portanto, partem para a Grécia para enfrentar os assassinos de César. Ocorre então a famosa Batalha de Filipos, onde os exércitos de Marco Antônio, Otávio e Lépido enfrentam os de Bruto e Cássius. Antes disso, Marco Antônio também mandou executar muitos inimigos de César lá em Roma,
Por exemplo, Cícero, que estava em Roma, foi assassinado por esses soldados. Então, durante a batalha de Filipos, no início, Brutus consegue empurrar o exército de Otávio para trás. Porém, Marco Antônio leva melhor sobre o exército de Cássius. Consegue pôr em fuga o exército de Cássius e Cássius se mata. Com isso, Marco Antônio se volta então para ajudar Otávio contra Brutus e os dois conseguem pôr o exército de Brutus em fuga. E Brutus também comete suicídio. Portanto, aí eles conseguem se vingar, portanto, dos assassinos de César. Depois de terem conseguido derrotar os assassinos de César, eles formam, portanto, agora oficialmente o segundo triunvirato. Eles dividem o Império Romano em 3. As províncias do Ocidente ficam com Otávio. Ali a África, ali, que no caso hoje a atual Tunísia, ali, ou seja, que era Cartago, aqui nessa área vermelha escura aqui do mapa, fica com Lépido. E as províncias do Oriente, Grécia, e as províncias da Ásia que pertencem a Roma ficam nas mãos de Marco Antônio. Para reforçar essa aliança, Otávio concede a mão de Otávia, sua irmã, para Marco Antônio, para que com esse casamento a aliança desses generais pudesse ser reforçada. Durante os 10 anos desse segundo triunvirato, no ano 36, Sexto Pompeu, aquele filho de Pompeu que tinha sido também inimigo de César, que tinha conseguido ser um dos últimos resistentes ao governo de César, ele tem aí reunido um exército na Sicília. Portanto, Otávio envia Agripa, com sua frota para poder derrotar esta última resistência ao segundo triunvirato. E Agripa consegue derrotar Sexto Pompeu na Sicília. Portanto, tem aí o fim da última resistência a esses 3 generais. Durante a década de 30 a.C., então tem aí a consolidação do segundo triunvirato. Marco Antônio, então, parte para o leste, ali para suas províncias. Ele lança algumas campanhas no leste, mas o mais importante é que Cleópatra o seguiu e ela seduziu Marco Antônio, assim como tinha feito com César. Ou seja, então os dois se casam, eles têm 2 filhos e ficam governando ali o Egito e as províncias do Oriente ali conjuntamente. E com isso tudo, cresce a insatisfação em Roma diante desse fato, porque os romanos não gostavam de Cleópatra. Então o que o Otávio fez? Ele consegue, portanto, reunir essa insatisfação e parece que uma carta foi divulgada, uma carta provavelmente falsa, mas que foi divulgada aí acusando que Marco Antônio pretendia ir com Cleópatra conquistar Roma para que os dois a governassem. Ou seja, então aí a insatisfação dos romanos com Marco Antônio vai ao extremo, porque seria uma grande desonra serem governados aí por Cleópatra. Então Otávio faz essa denúncia ao Senado, ele desembaraça as funções de Lépido, portanto ele assume, portanto, toda a força aí das províncias do Ocidente, toda aí a força de Roma e parte para enfrentar Marco Antônio. Antes disso, ele conseguiu também fazer um discurso um pouco mais assim, digamos, como Marco Antônio ele tinha popularidade em Roma, Otávio muito sabidamente ele consegue acusar
Cleópatra de feiticeira, ou seja, dizendo que ela tinha enfeitiçado Marco Antônio, para poder explicar por que o cidadão Marco Antônio, tão leal a Roma, teria se virado contra. Então, com isso tudo, ele consegue unir todo o Senado a seu favor e declara guerra, portanto, a Marco Antônio e Cleópatra e parte para enfrentar os dois. Então ocorre a Batalha Naval de Ácio, no ano 31 a.C., ali perto ali da Grécia. Agripa, um ótimo comandante, leal a Otávio, derrota a frota de Marco Antônio e Cleópatra. Porém, no meio do confronto, quando havia ainda um equilíbrio e havia uma leve tendência aí de vitória para a frota de Agripa, porém ainda havia chance de Marco Antônio vencer. Cleópatra, quando viu que a situação não estava muito fácil, digamos assim, ela foge da batalha. Marco Antônio, vendo que ela fugiu, ele também se desespera e foge atrás dela. E isso demonstra uma certa instabilidade nele, que tinha sido sempre um general competente. Ele abandona os próprios homens no momento que eles precisavam do comandante, no momento que ainda havia esperança de vitória. Ele abandona os seus homens, vai atrás de Cleópatra e então o desfecho da batalha se tornou ainda mais fácil ainda para Agripa. Portanto, essa batalha então tem um vencedor, que é Otávio, e este fica com a faca e o queijo na mão aí para poder assumir o governo inteiro de Roma. Marco Antônio e Cleópatra fogem para o Egito e lá fazem inúmeros banquetes e festas, praticamente como uma fuga da realidade. Eles fazem de conta que não ocorreu nenhuma derrota fatal e passam a viver esses últimos momentos como se nada de ruim tivesse acontecendo. Ou seja, gastam esses últimos momentos aí em banquetes, em festas. Enquanto isso, Otávio vai se aproximando do Egito e vai, digamos assim, movendo as suas peças aí para dar o golpe fatal. Ele envia uma carta para Cleópatra pedindo para que esta matasse Marco Antônio. O que Cleópatra faz? Ela finge cometer suicídio, envia uma de suas escravas para avisar Marco Antônio que ela tinha cometido suicídio. Marco Antônio, que estava completamente apaixonado por ela, fica em desespero e comete suicídio. Então o caminho fica livre para Cleópatra aí tentar um acordo com Otávio, mas esse queria levar ela para Roma forçada para poder exibir ela em triunfo como uma governante derrotada. Ela sabia que esse convite era um convite, mas que na verdade escondia aí que ela seria prisioneira dele. Ela obviamente tentou antes disso seduzir ele, assim como tinha feito com César e Marco Antônio, mas dessa vez ela não foi bem sucedida. Quando ela seduziu César, ela estava na casa dos 20. Agora, nesse momento, ela já tinha mais de 40 anos. A maquiagem dela já não escondia a passagem do tempo. E isso tudo aí faz com que Otávio não se rende ao charme dela e insiste, portanto, no convite, digamos assim, no convite entre aspas, para que ela fosse a Roma. Ela, sabendo o que a aguardava, ela também comete suicídio. Então, o que Otávio faz? Tinha o Cesarion, o filho de Cleópatra, com César, ali como um faraó ainda criança,
mas com uma grande ameaça para Otávio, porque ele era filho de César, portanto ele poderia aí ser considerado herdeiro de César e vir a governar Roma. E já sendo governador do Egito, então Otávio ele manda matar Cesarion. Com a morte de Cesarion, ele consegue liquidar esse último herdeiro de César e do trono egípcio. E quanto aos dois filhos de Marco Antônio com Cleópatra, ele foi misericordioso. Ele envia os dois para serem criados por Otávia. Então ele tem clemência aí pelos filhos de Marco Antônio com Cleópatra, já que estes não eram uma ameaça a ele. Ele então se proclama rei do Egito, deixando bem claro para os egípcios que Roma ainda era uma república e que ele era apenas um general. Portanto, ele se torna rei do Egito, mas tentando aí dar a ideia de que o Egito era independente, que ele era rei, mas de um reino que se mantinha independente. Obviamente, isso apenas na teoria, porque na prática ele incorporava o Egito ao Império Romano. Então, daí em diante ele retorna a Roma e vai assumindo os poderes aí para se tornar imperador. Primeiro o Senado concede a ele o título de Príncipes Senatus, ou seja, primeiro cidadão, ou seja, concedendo uma certa supremacia dele em relação a todos os outros cidadãos de Roma. Logo depois, no ano 27 a.C., ele consegue o título de Augustus, ou seja, ele se torna imperador de Roma. E com isso, tem fim a República Romana e, portanto, o início oficial do Império Romano com seu primeiro imperador, Otávio Augustus. Bom, então o tema de hoje termina aí com o início, portanto, do Império, da fase do Império, dos imperadores. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e podem deixar seus comentários. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu respondo, né? Qualquer curiosidade a mais, qualquer dúvida eu posso responder. Então, uma boa noite.